Graças e paz. É muito bom, muito gostoso estar aqui. Primeiramente na presença de Deus, segundo a presença dos irmãos. E nessa manhã nós vamos ter um texto lindo e maravilhoso, conhecido pelos irmãos. Vamos ler esse texto todo, ele é um pouquinho longo, e depois nós vamos fazer nossas aplicações. Amém? Para começar nessa manhã, vou começar um pouquinho diferente, não estranhe. Eu quero que algum irmão possa vir aqui, orar pela essa manhã, orar pela minha vida, orar pela mensagem, mas se você tiver vontade. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui para Te adorar, para bendizer Teu santo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, estar pedindo a Ti, Senhor, pelas palavras que o Senhor já colocou no coração do nosso irmão Cuca. Tudo aquilo que o Senhor já falou a ele, Senhor, que seja transmitido para nós. Abençoa Teu servo, Senhor, mais este dia, mais esta manhã, mais esta vez, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Amém, irmãos. Como é bom vir à casa do Senhor. E desejo que vocês guardem nessa manhã uma frase: adorar em espírito e verdade. Podem repetir comigo? Adorar. Mas só guardem, porque não é o tema da mensagem, né? Muito louco, mas só guardem. Porque a gente tem, às vezes a gente tem algumas questões que a gente não consegue memorizar, não é? Eu vejo muito isso. A gente reproduz um texto, mas se eu lhe perguntar depois aquilo que você estava estudando, você às vezes nem sabe o que você escreveu, porque é algo que você não estava motivado para tal. Você apenas reproduziu um recado, você apenas reproduziu alguma coisa. Então nessa manhã, ao longo do tempo, nós vamos estar fazendo algumas reflexões. E agora eu vou estar lendo o texto, João 4, se vocês puderem abrir. Amém? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Vocês podem repetir comigo isso? Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, irmãos? Quem deseja nessa manhã ser uma fonte que jorre água pela vida eterna? Todos nós, né, irmãos? Esse texto nos traz um contexto para a gente começar a entender um pouquinho mais. Quando a gente leu lá atrás, era necessário passar por Samaria. Jesus vai ao encontro dessa mulher, mas ele tinha opções ali para chegar em Samaria. Ele iria para Galiléia. Ele estava saindo de Jerusalém indo para Galiléia, e no meio do caminho ele poderia cortar, né? Passar direto, e economizaria, falam os teólogos, em torno de 20, 30 quilômetros. Para quem anda a pé, sabe que vai cansar um pouquinho, né? Tanto que já fala, olha que ele já chegou lá o quê? Cansado e sentindo sede.
Mas ele resolveu pegar uma linha reta, né? E passou por Samaria. Então é um contexto por quê? Porque naquele tempo, judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Eram umas questões históricas, devido à própria questão da adoração, da religiosidade. E lá atrás, se você lembrar, no tempo de cativeiro, os samaritanos, né, aquelas tribos lá atrás, nós tínhamos 12 tribos. Em determinado momento, Salomão morreu e houve a divisão do reino. 10 tribos ficaram para um lado, 2 tribos para o outro. E as 10 tribos, essas 10 tribos, infelizmente, a idolatria, o pecado, foi se tornando cada vez mais progressivo, cada vez mais. E aí houve o quê? A condenação, os assírios. Só que foi uma forma diferente. Naquele lugar, os assírios se alocaram lá e começaram a ver a miscigenação de raças, a troca de adoração. Então eles começaram a ser politeístas. Já do outro lado, já dentro dos propósitos do Senhor em Judá, o Senhor preservou aquele momento, preservou aquele povo. Ele não desejava a impureza porque é da linhagem de Jessé. Dali viria o Messias, dali seria, nós estamos louvando, adorando nesse tempo. Então, nesse contexto todo, Jesus vem mostrar para a gente, primeiramente, que ele é intencional, irmãos. Ele é muito intencional. Ele teria a oportunidade de desviar o caminho, porque ele estava com os apóstolos. Ele teria a oportunidade de não afrontar os apóstolos, porque eles perguntam mais à frente, ao longo do texto. Se vocês continuarem lendo, vocês vão perceber que eles se assustam. Ele teria a oportunidade de não passar por aquele momento, não passar para conversar com uma mulher que para aquela época também era algo para eles não muito bom. Um rabi conversar com uma mulher. Então, todo esse contexto histórico, tudo que envolve essa mensagem, é importante a gente ver, primeiramente, a partir daquele reino dividido. Mas Jesus, nas suas intenções, e primeiramente, devido ao amor, ele sabia para onde estava indo, mas ele foi ao encontro de uma mulher. Ao encontro de uma mulher para tocá-la, para falar da sua mensagem e para mostrar, acima de tudo, para os discípulos. E nessa primeira passagem nossa, que implicação nossa, eu queria trazer para os irmãos uma coisa. A gente fala muito em conquista, ano de conquistar e multiplicar é bom, né, irmãos? Multiplicar nossas células, multiplicar nossas finanças, multiplicar a nossa família. Multiplicar, a palavra multiplicar, ela soa muito bem, né? Mas a gente tem que pensar que a gente precisa conquistar. E para conquistar, a gente precisa ser intencional. E Jesus era intencional. Então a primeira conquista para a sua vida, ele nos ensina a ser intencional. E o primeiro versículo que vocês repetiram, vocês lembram qual era? Versículo, vocês lembram qual era? Era necessário algo. Sempre é necessário algo na nossa vida. Mas muitas ficam apenas nas intenções e não colocam em prática. Só desejam. A gente pensa, a gente não executa. Não executa por medo. Lembrando que, naquele momento, havia divisão, havia ódio entre povos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Para eles tocar neles, falar com eles, era uma questão de impureza. E impureza, eles tinham o quê? Expiação dos pecados, eles precisavam passar por todo um processo. Mas para Jesus, ele veio ensinar e quebrar tudo isso. Quebrar barreiras. Só que a sua intenção vai além. Quando você começa a ler em João 4,6, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado, sentou-se à beira do poço. Isso por volta de meio-dia, né, irmãos? Veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Irmãos, eu comecei aqui de manhã logo uma dinâmica. Eu pedi de coração aberto para algum irmão vir orar para mim. Jesus se coloca em igualdade, pede igualdade. Jesus demonstra sua fraqueza, sente sede e cansaço. Jesus, ele se fez homem, igual a mim e você. Então, por que determinadas pessoas, ou em algumas ocasiões, a gente quer sobrepor as nossas forças, a gente quer não demonstrar essa fraqueza, e a gente, ainda mais no ambiente de igreja, a gente quer mostrar que nós somos sobrenaturais. Vê essa palavra? Mas somos fracos e a gente não tem a humildade de pedir ajuda. Quantas famílias, né, sendo atacadas, sendo alvos, mas a gente fica preocupado, as percepções que estão ao nosso lado, o que ele vai pensar? Será que nós vamos estar andando em pecado? Se pensar que quero ajuda, será que eu estou fazendo alguma coisa? E não tem nada disso. Nós somos humanos, nós sentimos sede, sim.
nós tínhamos sentimentos que precisam ser aflorados, precisam ser tratados, mas ao longo desse tempo, o mundo vem nos empurrando para a gente ser, sabe? E eu cresci assim, você tem que se virar, vai lá, você tem que batalhar por sua vida, você tem que se autossustentar, você tem que isso, você tem que ser, você tem. Você tem que ser o que, irmão? Você tem que ser ele, a essência dele. Você tem que buscar ser igual a ele. E ser igual a ele, o ensino ao longo desse texto vai nos ensinar que, primeiramente, ele entendeu o seu propósito, é claro. Ele está no seu ministério. Mas as intenções deles eram claras. E ele estava ensinando alguém. Em tempo de célula, em tempo de conquista, em tempo da missão e visão da igreja, discipular alguém, nós temos que ser intencionais. Nós temos que mostrar para alguém. As pessoas só aprendem pelo que estão ouvindo, pelo que estão vendo, ou diretamente sentindo. Mas vocês viram que tudo que a gente escreve a gente esquece? Mas quando você ensina uma criança, ela está ali o tempo inteiro naquele processo de ensino-aprendizagem, ela vai vendo e vai pelas repetições, ensaio e erro, ela vai aprendendo. Mas às vezes nós queremos ensinar as coisas assim, tem que fazer isso. Parece que estamos debaixo da lei ainda lá atrás. É isso porque isso é imoral, é isso porque isso é pecado, é isso. Eu já vivi um tempo assim, ainda mais quando eu tive à frente de jovem. A pegada era... Só que você vai tratando o coração, você vai vendo que as coisas são diferentes. Cada um primeiramente tem seu tempo, mas a sua intencionalidade muda a vida do outro. Primeiramente, quando você mostra para o outro, é por amor. E você mostra para ele assim, eu preciso de ajuda, humildade. Um mundo que está esquecendo da questão da humildade, da empatia, de se colocar no lugar do outro. E é um mundo que nós precisamos refletir de forma diferente. Porque nós decidimos ser igreja. Mas antes de decidir ser igreja, nós decidimos ser a essência de Cristo. Então, o tema da mensagem de hoje é a essência estar por trás da adoração. A essência está por trás da adoração. Porque a essência somos nós. E a partir do que nós refletimos, a partir do que nós sentimos, a partir do que nós provocamos no outro, a nossa adoração vai tocar a vida daquela pessoa. Porque nós possamos adorar, irmãos, de uma forma completa, intensa, e não só com palavras, mas acima de tudo com atitudes. E esse mundo que está lá fora precisa ver as nossas atitudes, ver a nossa essência. Mas esses tempos, muitos não querem mostrar o cansaço, muitos não querem pedir o socorro, muitos querem resolver tudo da sua forma, até no ambiente igreja, com todo respeito. Mas é aqui que é o ambiente de socorro, é aqui que é o ambiente que nós pedimos ajuda, é aqui que é o ambiente que não há julgamento, que a palavra é clara, tira a trave dos seus olhos. A gente pode trazer vários versículos que vai remeter a isso, mas parece que aqui, alguns momentos, se torna um ambiente que fica pesado e não é. Aqui é um ambiente de amor, sim, tratamento, cura, como a Lília estava nas suas orações. E quantas vezes você queria se quebrantar aqui na frente, e se prende no que o outro vai pensar, no que o outro vai olhar, no que o outro vai falar. Irmãos, aqui é ambiente de cura e tratamento. Aqui é ambiente de renovo de vida. Aqui é ambiente de mudar uma história. E quando você muda uma história aqui, você reflete lá fora. Mas se você não muda a sua história aqui dentro, você reflete lá fora a mesma história que aqui dentro. Vem te machucando, vem te trazendo dor, mágoas, e vem refletindo ódio. Nesse tempo, eu estou um pouquinho nervoso, vocês pararam, né? Mas é normal. Passamos por um momento difícil. E eu não vou falar de política. Jogue por terra, nem traga para sua memória. Mas aquele povo lá atrás da divisão, quando a gente fala de política, a palavra política se ramifica. Discutir relações, discutir coisas. Eles estavam discutindo. Se dividiram dentro do propósito de Deus. Mas esse tempo que nós passamos, quantas pessoas se tornaram tão divergentes? Quantas pessoas, por causa de questões ideológicas, por causa de questões pessoais, elas passaram a não querer mais estar com o outro, mas esqueceram da essência, esqueceram de que nós somos enquanto crentes, esquecemos que fomos separados por Deus, esquecemos que temos que tocar independente da diferença. Independente da diferença, irmãos, é diferença mesmo, porque nós somos diferentes. Graças a Deus, imagina você, um cuca ao lado do outro convivendo, não ia dar certo. Mas a intenção muda, e muda uma vida. Precisamos entender a nossa missão aqui. Isso é uma realidade, irmãos, e precisamos cumpri-la.
Porque o tempo está próximo. As coisas estão acontecendo. Se você começar a ver as notícias, você vai perceber que adorar até num trem que eu vi uma mensagem, já está girando, uma outra religião se levanta. Eles têm o direito, isso aí é questão de lei, irmãos. É para a gente começar a perceber como nós vamos adorar, de que forma nós vamos adorar, de que forma nós vamos respeitar aquele outro que tem suas diferenças. E essa forma que você vai adorar, essa forma que você traz respeito na vida do outro, você vai tocar muito mais ele do que afrontá-lo. E essa passagem, Jesus vai mostrar isso com o tempo. E nesse tempo de conquistas, nós precisamos rever a nossa essência, essa essência da adoração. O que realmente move, o que realmente está no nosso coração, porque a essência está aqui dentro do nosso coração. E a palavra de Provérbios fala, daqui provém a nossa fonte de vida, daqui sai tudo. E é algo maravilhoso, é algo que a gente precisa se identificar, irmãos. E ele estava ensinando para aqueles apóstolos, porque no versículo 27, eles se assustam, porque eles saíram para comer, vocês lembram? Quando eles retornaram, eles se assustaram porque Jesus, o Rabi, estava conversando com aquela mulher. Era um ensino para eles, é um ensino para a gente. Será que alguma vez você não deseja conversar com alguém devido às diferenças? Porque ele te magoou? Pode ser no ambiente de igreja. Não quero falar mais com ele, irmão, não faça isso, irmãos. Vai até seu irmão e fale para ele: irmão, eu estou com uma dorzinha no coração, você me fez isso, eu quero orar com você. A gente cria um ambiente de avivamento dentro da casa de Deus. A gente cria um ambiente sobrenatural na casa de Deus, porque a gente começa a se quebrantar diante do Senhor. Não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, mas é a Ele. E Ele vem preparando a gente para isso o tempo inteiro. Quantas pessoas nessa manhã, às vezes com seu parente, aquele lá eu não gosto, não quero falar, ele me fez isso, isso, aquilo. Humanamente falando, é horrível, também te entendo. Mas espiritualmente falando, é um mover na sua vida para conquistar. Já ia falar avançar, mas a conquista é um avanço, irmãos. Você às vezes decide conquistar algo, mas não está dando o primeiro passo. Começa a trazer na memória aquilo que tem te barreirado de você conquistar. Então esse primeiro momento, seja intencional. Seja intencional nas suas ações. E eu vou continuar, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram a frase que eu pedi para vocês decorarem? É o quê? Repararam, irmãos, como nós somos? Vocês repararam como nós perdemos as coisas pelo caminho? Adorar em espírito e verdade. Vocês repararam, irmãos, como nós somos fracos e falhos? E nós cobramos tantas às vezes do outro, mas nós não decoramos, nem percebemos. Adorar em espírito e verdade. Precisamos inverter essa frase, ser verdadeiro na nossa adoração e pedir ao Espírito que possa quebrantar nosso coração. É um tempo novo, irmãos. A gente pede tanto o renovo, mas a gente não olha o tempo inteiro para dentro de nós mesmos. O segundo momento, a segunda conquista, é o que eu vinha falando: supere suas diferenças. Será que você consegue colocar em prática? Reflita rapidamente aí. O que para você é tão difícil? E aí você vê Jesus, a intenção era preciso passar por Samaria. Sentou ao poço, falou com a mulher. E ele sabia o que todos iam perceber. Sabia que ela tinha um povoado ao lado dela, porque ela foi até o poço. E que todos do outro lado também iriam odiar. E aquela mulher, o texto vai continuar, mas eu não li o texto todo. Fala que ela já tinha passado por vários relacionamentos. Então para o povo judeu e para os delas, era algo de preconceito, era algo de repulsa. Diferente. Mas nós também somos diferentes, irmãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É uma frase tão pequena, mas tão forte. Mas queremos sobrepor o que nós somos enquanto igreja, e não sobrepor o que nós somos enquanto a essência que nós temos em Cristo Jesus. Uma essência que toca, restaura, cura. Uma essência que você vai ter o poder de impor as mãos, porque ele fala que obras maiores fará daqui na terra. É algo que temos que nos apropriar. Tem que ser intencional, irmãos. Precisamos ser intencional na nossa vida cristã.
Nós somos tão intencionais na nossa vida, né, profissional, nossos planos pessoais. E eu falo de mim, irmãos, até o ponto de chegar aqui, mexe muito comigo. Porque o tema que eu queria trazer, eu vou falar para vocês, que eu não guardo, a mulher quase bate. Não viva de aparência. E eu falei, Senhor, que coisa muito forte. Mas eu não quero falar da aparência de como eu me visto, de como eu falo. Você já viu que eu falo? Eu sou professor, então minhas palavras são mais, eu me coloco igual as crianças. Eu não gosto muito não vou usar palavras vulgares, mas não gosto de tanta formalidade, para ver se a gente consegue linkar a nossa linguagem. Mas quando chega no ambiente igreja, parece que a gente quer ser tão aparente, sabe? Mostrar que somos tão fortes, mostrar que somos tão, e não somos, irmãos. Que fica difícil você falar com o outro, pedir ajuda ao outro. Imagina eu, só porque eu estou trazendo a mensagem, eu não posso me quebrantar aqui. Só porque eu estou trazendo uma mensagem, eu não posso um dia chegar à noite e falar, Senhor, preciso muito. Independe, pensa em qualquer outra coisa, irmãos. Mas nós temos na nossa essência um julgamento que por si só nós fomos ensinados assim. Não anda com aquela criança porque ela é assim, assim, assim. Não anda assim por causa disso, disso, disso. E a gente vai olhando o outro, a gente cresceu olhando o outro assim. Aquele que é impuro e aquele que é puro. Mas quem purifica é o Senhor a nossa vida. E meu filho trouxe uma coisa para mim, vou abrir um parênteses. Pai, eu não posso conviver com aquelas pessoas que falam palavrão. Eu falei, por quê? Não se assusta não, irmão. Por quê? Seu filho não pode conviver, então ele vai ser luz para quem, irmão? Ele vai ser luz para quem? Dentro da bolha aqui, bolha com todo respeito à igreja, ele vai ser luz lá fora, irmão. Ele tem que conviver lá fora, ele tem que ser diferente lá fora, ele tem que presenciar essas diferenças e mostrar assim, ó, eu sou assim, a minha essência é assim. Só que o que nós falamos, a gente tem que se preocupar muito quando nós falamos e tocamos naquele até dentro da igreja, porque não, ele vai lá para fora, ele fala, ó, é assim que eu vivo. E como ele vai criar casca? Não vai criar casca, porque os ventos vêm, e eles vêm forte, irmão. Vem para mim, vem para você. E quando vem forte, glorifica o Senhor. Uma vez o pastor falou para mim, irmão, se você estiver parado com um barquinho no meio do oceano, aí você se preocupa, porque os ventos eram fortes, irmão. Os ventos deram forte, eu estava, mas contrários. Só a carne que sabe como doía. Ele falou, glorifica ao Senhor. O problema é quando o barco está parado no meio do mar, porque você nem conquista e você também nem vai passar pela essa prova, mas você está na zona de conforto. Em Apocalipse fala que em cima não dá, porque ele te vomitar-te-ei. Não é? Nós temos que ser intencional na nossa caminhada cristã. E Jesus foi e mostrou para aquele povo. Primeiro os deles, depois os samaritanos mais à frente. E em tempo de conquistar, temos sim que superar nossas diferenças. Temos intenções sim, queremos conquistar sim. Porque se eu perguntar para você nessa manhã, você tem um sonho, você tem uma meta, você quer atingir algo. Às vezes você não é tão intencional, mas você tem na sua vida, porque nós somos assim. Assim como Jesus, ele tinha uma meta a cumprir, ele tinha uma missão a cumprir, você também tem enquanto o Evangelho de Cristo. E precisamos passar por essas barreiras e olhar com os outros com um olhar mais de misericórdia e compaixão. É o que está faltando isso hoje em dia no mundo. Mais compaixão do próximo, como amar esse próximo. Não olhar esse próximo com tanta repulsa, com tanta, sabe, com tanto olhar para ele e falar assim, cara, você não presta. Como assim? Que ele falou para mim, que ele me salvou, que ele se deu a vida por mim. Ele me tirou de onde eu estava, do lamaçal, me trouxe aqui. Falou assim, ó, você vai começar a caminhar assim. Você tem que passar por esse processo, que processo dolorido, você vai passando dia após dia. Para você tocar nessas pessoas e mostrar que meu amor salva, não é pela tua palavra, não é porque você lê, não é porque você fala bonitinho, não é porque você consegue se colocar quando você está dando uma aula, não é porque você sobe no púlpito, é porque o meu amor, seja no projeto, na igreja, seja onde for, é por ele, irmãos. O problema é que a gente tem se colocado acima. A gente quer, assim como os discípulos, quando um saiu, quem vai ser agora? Como vai ser? Depois eles brigaram entre eles, discutiram. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração e entender em João 3,33 que ele cresça. Ele precisa crescer. Estamos falando num tempo de conquista. Tempo de conquista é tempo de batalha, irmãos.
tudo que você vai conquistar gera um preço também para a nossa vida. Então ele já começa mostrando logo, independente do local hostil, independente de onde ele foi, Samaria, ele se colocou igual. Ele mostrou para os outros: sou igual, sinto dor, eu tenho sede. Imagina Jesus chegando para você hoje e falando assim: me dê um pouco d'água, eu estou com sede. Seria algo assim fabuloso, né? Fala: o Senhor me pedindo água? O Senhor? Nós estamos aprendendo como amar mais, porque esse reino lá atrás dividido, irmãos, e não era o intuito do Senhor. Quando ele projetou tudo, vocês lembram? Saul se levantou, depois Davi, correto? Depois veio Salomão e mais à frente Jeroboão. E depois mais à frente outros reis que começaram, pecado, e vinha e melhorava, né? Aqueles tempos de juízo que nós vamos aprendendo. Mas para o nosso ensino, a palavra de Deus em Mateus fala: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Temos uma missão, temos um sonho, queremos sair. Precisamos ser um só, precisamos ser um só corpo, um só espírito. Precisamos ter essa alegria, precisamos ter uma intenção. A intenção de sair que o pastor vem tanto colocando no nosso coração precisa partir da gente, não só de um homem. Nós precisamos entender, mas primeiro precisamos entender que aqui dentro não há diferença. Pode ter diferenças da forma que você ensina em casa, é pessoal, irmãos. Não pode fugir da palavra de Deus. Pode ter diferenças profissionais, mas não pode estar diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus é uma só que nos norteia. Diante da palavra de Deus é uma só que vai nortear a sua casa, a minha casa, a criação dos meus filhos, do seu e as nossas famílias. Mas enquanto nós mesmos começarmos a olhar com o outro, com um olhar, sabe, com diferença, a gente não consegue trabalhar de uma forma como fosse um corpo e criar um avivamento a tal ponto que a gente possa viver cada dia mais o sobrenatural que nós desejamos, porque nós desejamos isso. Os louvores, quando você começa a cantar, se você interpretar, você vai ver isso cada vez mais, não é? Trazendo para si. Mas a Lília trouxe 2 louvores iniciais, o quanto nós glorificamos o nome do Pai. Começa a perceber os seus louvores também. Será que você quer mais da água ou você quer mais dele? Mais para ele, colocar ele, glorificar o nome dele. Irmãos, porque onde há a presença do Espírito, a presença do perdão nas diferenças. Onde há a presença do Espírito, a presença do amor. Porque Deus é amor. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Qual a frase que eu pedi para vocês decorar? Amém? Vou provocar vocês um pouco. Porque isso nós temos que lembrar lá, nas nossas batalhas lá fora. Adorar Ele em espírito e verdade. Você precisa ser verdadeiro com o seu vizinho quando ele te provoca. Mas ser verdadeiro de que forma, irmãos? Com julgamento? Exortando ódio? Tratando ele com... Como você precisa tratá-lo? O carro te fecha, você vai falar uma dúzia de palavras bonitas? Ou você vai pedir: misericórdia, Senhor, trata meu coração. E assim você vai tirando por N coisas. O feijão queima. Saiu da graça, irmã? Aquela panela. E a gente pode piorar, né? Ainda mais com 2 filhos que bagunçam tanto. Irmãos, que prova. Já emociona porque quando você começa a trazer para sua realidade, que prova. Porque a nossa realidade é quando você está no seu contexto da sua casa, irmãos. O contexto de igreja é muito fácil ser crente. Aqui dentro é fácil ser crente, irmãos. Se você quiser viver de aparência, entrar e sair e não mostrar a sua essência, tranquilo. Só que tem alguém te vendo o tempo inteiro. Alguém conhece todas as gavetas escondidas da sua vida. E nós precisamos abrir para Ele, para ser tratado, curado e quebrantado acima de tudo, irmãos. Porque quando nós quebrantamos nosso espírito, irmãos, a presença dele é real. Aí nós começamos a viver o sobrenatural na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa e a criação dos nossos filhos. Você começa a impor nas suas mãos e entender que a sua intencionalidade é gerada porque Ele está sobre você. Porque você começa a provocar isso dentro de você. Eu desejo adorá-lo em espírito e verdade, irmãos. Eu desejo isso para a minha vida. Porque quando você começa a entender esse versículo, mais à frente nós vamos lê-lo, você vai ver que adorar em espírito e verdade, irmãos, é algo poderoso. É algo que te provoca a andar em santidade. Mas o que seria andar em santidade?
O que seria, irmãos? Mais uma conquista, mais um ponto para a gente. É você reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Amém? Reconhecer que Ele é o dono. Ele tem um governo. Que Ele não te deixou órfão. Amém? Nós não somos órfãos. Muito pelo contrário. Você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aonde você está não é só na casa de Deus. É onde Ele te coloca. É na sua profissão, na sua casa. É andando na rua. E as pessoas, será que sente a presença do Espírito Santo de Deus por meio da sua vida? É uma outra pergunta. Andar em santidade, irmãos, é adorar Ele o tempo inteiro, de forma intencional, respeitando as diferenças, buscando chegar a esse próximo e não querer alongar a rota, não querer desviar o caminho, porque eu não gosto desse irmão aqui, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu ia beber água ali, mas eu vou dar a volta, porque eu não estou querendo falar com aquele irmão hoje, não. Isso não acontece na nossa igreja. Amém. Não acontece às vezes na nossa rua. Ah, tá rindo, irmão? Nós somos humanos. Reconheça que você é humano. É o primeiro ponto, né? De você reconhecer a sua carnalidade. E aí você reconhece que você precisa dele. Então nesse ponto agora, quando a gente reconhece a autoridade dele, a gente fala de santidade. Significa que a santidade de Deus é a razão porque devemos e podemos. Santidade é dedicação total a Ele, irmãos. Santidade é dedicação total a Ele. É como você vai adorá-lo. E aí envolve tantas coisas que você pode viajar na sua imaginação. No seu relacionamento conjugal, no seu namoro, na sua espera para aqueles que são mais jovens, no seu trabalho, quando você age com honestidade e humildade. E assim você vai trazendo o tempo inteiro o que é? Eu ando em santidade. E quando Pedro fala, seja santo porque eu sou santo, eu já escutei, eu não sou santo. Quem diz ser santo é ser separado. Separado para Ele, no colo, no aconchego, no cuidado, no carinho. E o Espírito Santo é aquele o quê? Que consola, que cuida, mas também que te exorta. Não é assim. Você já sentiu isso, irmão? Ia dar um passo errado e fala assim, não vai, não faça. Eu não estou falando de passo errado de montar alguma coisa, não. É de você querer bater no outro, irmão. E você sente que não é hora. É de você querer falar para sua esposa, para seu marido, sai daqui. Aí o Espírito Santo antes fala assim, não é hora. Mas a sua carnalidade se torna mais forte. Mas quando você está na presença dele, você sente o tocar, você se cai em lágrimas. E você vê que não é hora. Porque quando é hora, irmãos, é briga, é contenda, é ódio. E já vivi assim uns 7 anos atrás. E como é ruim. Como é ruim. Mas são momentos que você vai aprendendo a mudar. Aprendendo a entender que você precisa mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Aprendendo que você precisa ser tocado o tempo inteiro. Aprendendo que você precisa depender dele. Porque para ele são todas as coisas. Se todas as coisas da sua vida não são para ele, irmãos, o que eu vou falar, você não me bata. O que estamos fazendo aqui? Sério, eu ficava onde eu estava. Eu sou um pouco assim, tá, irmãos? Eu trago primeiro para mim. Em Levítico fala, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Quantas pessoas estão rente ao chão como animal impuro? Nós somos crentes, irmãos. Nós somos lavados, remidos. Nós somos cuidados. Nós somos purificados. Mas temos que ser mais intencional na palavra de Deus. Temos que ser mais intencional na nossa busca. Temos que ter mais amor. Você lembra dessa dinâmica, essa brincadeira que eu falei com vocês? Vem. Qual a frase que eu pedi para você decorar? Viu como é que é difícil a gente lembrar o tempo inteiro? Por quê? Nossos pensamentos estão em outro lugar, irmãos. Nossos pensamentos, você já está pensando às vezes do feijão, a comida. Será que vai dar praia? Eu posso ir embora? Ai, meu filho fez isso, aquilo outro. E assim vai. A dívida, a conta. Mas adorar Ele, parar o tempo para Ele, se dedicar, se quebrantar e buscar essa purificação, essa santificação ao longo do tempo, requer tempo, requer intenção.
requer primeiramente se olhar para o lado também, porque ele fala para você o que? Amará o próximo quando a ti mesmo. Então requer você olhar para as diferenças e ter compaixão do outro. E assim nós vamos vendo esse Jesus, irmãos. Precisamos ser crentes diferentes, com mais amor. Um homem lá atrás, na época de Roma, falou: eles deveriam ser diferentes dos outros povos, procurando servir a Deus em suas vidas. Clemente de Roma. Tinham pessoas lá atrás que já olhavam o cristão de forma diferente, porque eles deram a vida para a gente chegar até aqui. Que tamanho está sendo o nosso sacrifício pela palavra de Deus? Até que ponto? Ele estava mostrando para os apóstolos na caminhada. Ele andou muito. Então que possamos ser essa porção santa. Possamos entender esse processo de santidade. É um processo, dia após dia, na luta, arranhando com o outro, pedindo perdão ao outro, buscando o tempo inteiro ser separado. Porque temos que tomar muito cuidado nesses tempos que vivemos. Vivemos um tempo de legalismo, vivemos um tempo de religiosidade, e tempos difíceis que vão massificando na nossa vida, na nossa casa, sejam pregações que nós ouvimos fora, seja porque nós, outras pessoas, mas nós temos que ter um tempo aqui, de intimidade. Uma frase que você sempre escuta: quanto tempo você para ler a Bíblia? Mas eu não quero que você me responda, é pessoal. Tenho dificuldade, também tenho. Tudo que você falar, todos nós vamos ter diferenças, irmãos. Vamos ter justificativas o tempo inteiro para tudo. E a gente quer ter justificativa para Deus. E essa mulher samaritana, ela tinha uma justificativa para o Senhor também. Ela fala para o Senhor: como é que você vai lá embaixo pegar água? O poço é tão fundo. Aquele encontro, até então ela não sabia quem era. Ela não sabia porque para os samaritanos, eles só estudaram a Torá, que é o Pentateuco ali. Eles só tinham conhecimento daquilo. Para os judeus, eles sabiam já da revelação, sabiam o que estava por vir. Mas você tem estudado e tem buscado saber o que está por vir? As entrelinhas da Bíblia, de que forma ela fala no seu coração? O nosso alimento é só aqui? E a quarto e último ponto que eu trago para os irmãos, que nós possamos conquistar essa essência da adoração, mas não de palavras. O mundo está cansado de palavras, irmãos. Vou ser sincero para você. Quem trabalha com pessoas, quem está no trabalho de campo, o mundo está sedento de atitudes diferentes. Nós cristãos estamos perdendo espaço por conta disso. As nossas palavras não estão falando por si só. Não estão falando um evangelho de boas novas. Não estão falando uma mensagem de amor. A gente é muito bonito aqui dentro. A gente é muito sobrenatural aqui dentro. A gente precisa ser sobrenatural lá fora. As pessoas precisam enxergar em nós. As pessoas precisam enxergar em nós algo diferente e sentir sede de beber dessa água. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, lhe teria dado água viva. Disse a mulher. Perdoa, irmãos, eu vou ler aqui no texto. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aqui ele nos ensina. Primeiro ele falou apenas, mas depois ele mostrou, foi lá no fundo da alma dela e mostrou aonde ela estava caminhando de forma errada. Somos nós, irmãos. A gente vem à igreja, a gente ouve a mensagem, mas às vezes a gente não deixa entrar realmente lá dentro para sermos exortados no que temos de mudar. E aí precisamos escutar uma palavra que traz de uma forma viva e clara. E aí ela reconhece que ele é o profeta. Precisou primeiro Jesus pegar mais pesado. Será que precisa assim? Eu cheguei na PIB de Vista Alegre há 15 anos atrás. Foi pela dor, irmãos. Eu nem ia pisar aqui, não. E o pastor, quando batizou, falou: tem gente que não vem pelo amor, vai vir pela dor. E foi pela dor. Graças a Deus, eu glorifico o nome do Senhor por isso. Mas será que sempre eu preciso sentir dor para voltar à casa do Pai? Eu já me converti, irmãos. Eu sei quem Ele é.
eu sei minha missão. Então o que impede de eu cumprir? O que impede de eu ser uma água que jorra e as pessoas sintam sede de bebê-la? E ele fala: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Será que a água que você tem frutificado na vida das pessoas continua gerando sede? Eu pensei muito nisso no ambiente de célula, porque a célula do nosso corpo é nutrida de água. Se eu não me engano, 70%, 80% do nosso corpo é de água. E nós precisamos tanto desse líquido. Mas como é que você vai nutrir essa célula, sua célula? Deus é tão perfeito e maravilhoso que Ele nos nutriu de uma forma tão abençoada. Mas e você, no seu ambiente de célula? Para quem está chegando hoje aqui, nós somos igreja em célula. Então, se você não estar ainda numa célula, Marcos Alexandre, você me cobra, tem um QR Code e você acessa ou busca nós irmãos. E uma outra coisa, precisamos servir mais, irmão. Vi agora no meu coração. Nós precisamos aqui, uma igreja que precisa querer, deseja servir. A gente não precisa ficar só dependendo da recepção. Olha o irmão, bom dia, boa noite, graça e paz, eu te amo, estou aqui, meu nome é tal. Porque tem pessoas que às vezes entram e saem e não são nutridas pela nossa palavra, pelo nosso amor, pelo nosso carinho. E nós estamos aqui para servir o tempo inteiro e não ser servido. Ele foi lá para servir, ele foi intencional, ele foi em direção a uma pessoa, mas a intenção dele era muito maior, irmãos. A partir dessa mulher, ela nutriu um povo inteiro. A sua célula, na sua casa, na sua residência, não é só para você, é para nutrir um povo inteiro. São pessoas sedentas buscando, porque novas pessoas sedentas vão se agrupando e pessoas que vão avivando cada vez mais aquele ambiente. E vai ficando um ambiente tão agradável, tão especial, tão maravilhoso, que eles vão ser... O que tem lá de diferente? Aí que é legal a nossa história. O que você tem diferente que as pessoas vão ter o seu encontro? Porque a gente cobra tanto que o mundo lá tem que ser diferente, as pessoas têm que mudar. E eu não quero falar aqui ou falar o que você deve fazer, irmão. O que eu estou falando o tempo inteiro é a nossa essência. Porque se daqui brota amor o tempo inteiro, e nós somos o ramo que estamos nessa videira, é impossível sair dessa boca coisas que não são do Senhor. Não tem como. Se você se nutre, se você é um crente que busca, se você decidiu ser intencional, mas eu estou iniciando a minha fé, amém, irmãos? Vou falar para você, quem já está numa caminhada antiga, não sei, às vezes os ventos são até piores para mostrar, porque a gente tem que tomar jeito de umas coisas. Deus vem sacudindo pesado para colocar a gente no chão, colocar a gente aqui, ó. Ei, você é daqui. Você tem que ficar ali, falar para lá. Você tem que se colocar igual. Você tem que abraçar mais. Você tem que ser eu. E ser crente é ser um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eu desejo nessa manhã que vocês possam estar entendendo, irmãos. Possam estar entendendo uma mensagem que foi exortada para uma mulher. Mas a intenção dele era muito maior. Ele alcançou um povo que a partir dela, ela vai dar o testemunho. Ela dá um testemunho de quem ela ouviu, de quem ela viu. E acima de tudo, ela reconheceu que ele era o profeta. Você tem reconhecido esse homem que se fez carne? E seu testemunho tem sido vivo? E você se lembra daquela frase? Adorar o Senhor em espírito e verdade? Será que nós estamos sendo verdadeiros conosco mesmo? Eu estou caminhando para o final, irmãos. A mensagem ela foi muito dura e direta para mim. Como eu falei, as aparências enganam. Não estou em pecado não, irmãos. Mas cada dia mais eu vejo que coisas precisam ser mudadas. Precisamos demonstrar para esse mundo uma essência diferente. Uma essência que as pessoas queiram e desejem entender. Por quê? Por que você é assim no mundo tão conturbado? Em momentos de conturbação você demonstra calma. Em momento de desespero você demonstra calma. Você chora até, mas as pessoas começam a perceber que tem algo que é verdadeiro e puro. Então eu quero trazer para você que é tempo de corrigir.
Para conquistar, precisamos corrigir. Para conquistar, precisamos corrigir primeiramente nossos próprios erros. Ela reconheceu o erro dela. Os discípulos reconheceram também o erro, porque para eles era impossível falar para alguém, uma mulher impura, no sentido por ser samaritana e pelas questões pessoais dela. Tantas divisões nós já temos no mundo, irmãos. Nós não podemos ser assim. Muito pelo contrário. Não cabe mais, irmãos. A gente precisa ser um só corpo, um só espírito. Não cabe mais a gente se igualar ao que vem lá de fora. A gente se preocupa muito com a questão, quando a palavra pecado, parece que a gente está olhando sempre para a lei. E por acaso, a EBD hoje, você fica, que vai ser maravilhosa, vai falar um pouco sobre isso. Essa garantia do Espírito. Não estou provocando só você, tá? Se você tiver a fazer, você fica à vontade também, tá? Mas eu quero que você possa refletir. Você lembra da frase? E você entende que sua palavra nunca volta vazia? Você entende? Sim ou não, irmãos? A intenção dele foi algo tão maravilhoso. Ela voltou vazia, aquela mulher? Não? Amém. Quando você vai falar do amor de Deus para alguém, essa pessoa volta vazia? Não. Quando você pede para orar para alguém, essa pessoa volta vazia? Não. Mas se você ver algo e tem vergonha de adorar em espírito e verdade, essa pessoa volta vazia. Precisamos ser intencionais, irmãos. Eu estou ensinando um menor em casa para ele não ter vergonha. Chora porque que luta, irmãos, você ser intencional na vida dos seus filhos para pregar o evangelho. Que o mundo vem tão forte e cruel, irmãos, que até o que a gente deve falar hoje a gente tem que se policiar. Como falar? Os ambientes estão hostis, irmãos. A perseguição é real, porque nós deixamos ficar assim. Nós nos colocamos num patamar aqui e não somos, porque nós esquecemos da nossa essência de adoração. Nós esquecemos quem nós somos. Pecadores, falhos, um trapo. Como aqueles reis dessa época esqueceram, irmãos. Foram levantados. Uns ficaram soberbos. O reino de Israel, então, as outras 10 que luta. E o próprio Salomão pediu sabedoria. Depois se perdeu nas adorações devido às suas próprias mulheres. Isso mostra o que? Nossa humanidade caída. Mas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Ele nos traz, Ele nos exalta, Ele nos purifica a superar esses desafios mundanos e humanos. Mas quantas vezes você quer pegar um caminho longo, desviar daquele irmão, não encontrar aquela pessoa, não pedir perdão, aquele seu parente? São caminhos longos, não são rotas curtas, onde Deus quer trabalhar no seu coração. Sempre queremos dar voltas bem grandes. Aquilo resolvo depois. Só que aquilo que você vai resolver depois pode ser sobrenatural e cura para aquela vida que está precisando tanto. Vou abrir um parênteses. Eu gosto de trazer uma realidade minha. Em determinado momento alguém me xingou. E foi meu pai. Eu não gosto. Eu fui criado assim por ele não é crente. Eu fiquei com raiva. Já ficou com raiva? Eu falei isso na verdade. Fiquei com raiva. E no outro momento, só que eu pedi perdão a ele quando eu fiz a primeira vez o radical. Isso já tem tempo. Eu fiz uma carta, no dia do meu aniversário eu cheguei nessa igreja, eu escrevi para ele e ele falava assim que eu gosto. Irmão, aquilo ali me deu mais raiva. Eu falei, Senhor, mas seja a sua vontade. Porque eu iria começar o ministério aqui com jovens. Como eu falei, como é que eu vou subir aqui? Deus conhece meu coração, irmão, não sou melhor que você. Vive de aparência quem quer. Você esconde o que você quiser, só não esconde do Deus. Mas para viver debaixo da mão dele, debaixo do governo dele, você precisa quebrantar algo que está aqui dentro. Porque daqui provém toda a fonte de vida, irmãos. E lá fora, esse fruto tem que ser gerado. Não adianta você mentir aqui dentro, que lá fora ninguém vai comer da sua árvore, ninguém vai querer tacar uma pedra e saber, quero comer desse fruto, porque vai ser tacando pedra. A gente fala muito na célula, né? Que você é diferente e as pessoas vão te provocar. O que tem? Mas estamos vivendo um tempo
que tem pessoas com cisternas rotas. A palavra de Deus em Jeremias fala que essas cisternas são aquelas que estão rachadas. São aquelas pessoas que ficam, apenas vêm às vezes no domingo, tem aquela água ali parada e acha que vai se nutrir ao longo da semana, mas não vive em espírito e verdade, não vive em verdade consigo mesmo, e querem nutrir sua família, querem nutrir pessoas e querem nutrir sua própria vida. Não, mas essa manhã ele veio ao meu encontro e veio ao seu encontro. E eu finalizo, irmãos, como Jeremias quando fala que nós voltamos à casa do oleiro. Eu quero que você fique de pé, irmãos, porque tempo de conquista é tempo de quebrantamento, é tempo de renovo, porque conquista é algo novo. Não dá para você ficar na mesma coisa para querer um resultado diferente, dá, irmãos? Tem pessoas querendo resultados diferentes, mas vivem na mesma coisa e deixam de viver processos. Vivem um processo profissional tão lindo, estudam, glorificam ao Senhor por isso, passam no vestibular. Foi um processo, quem já viveu isso? Amém, vivi. Não é um processo dolorido, de lamento, de choro, de abrir mão das horas, não é? Para estar dentro dos livros, seja assim para o concurso. Quantas horas você se quebranta? Quanto choro, eu quero, eu preciso, sustento a minha família. Mas o mundo vem se esquecendo de Deus, vem se esquecendo daquele que te nutre, que te sustenta. Porque quanto tempo a gente se dedica nesse processo? Um processo de lágrimas, um processo de entrega, um processo de cura, um processo de quebrantamento. É um tempo de a gente entender a nossa essência que vai atrás da nossa adoração. Quando nós impomos nossas mãos aqui, quando nós louvamos aqui, quando nós olhamos para o lado do irmão que está conosco, quando nós olhamos para a esposa que está ao nosso lado, o filho que está ao nosso lado. Me emociona a família, irmão, porque eu trabalho com família o tempo inteiro nas escolas. E como tem sido difícil, irmãos. Você vê uma menina de 7 anos cantar uma música de TikTok, fala todos os palavrões possíveis, ela nem sabe o que é. Mas ela vai à igreja, porque você vai fazer uma pesquisa dentro dos locais, 80% são evangélicos, irmãos. Só que o que está indo e o que nós estamos sendo, o que nós andamos caminhando, não estamos sendo intencionais, irmãos. Não estamos olhando a diferença de uma forma com os olhos misericordiosos e com compaixão. Estamos colocando a gente acima porque estamos vindo na casa de Deus, porque estamos vindo ao culto, porque estamos na célula. É a mais, isso é muito, mas vai além, irmãos. Ali são estratégias maravilhosas do Senhor, mas está aqui dentro, irmãos, a sua adoração, a sua essência, aquilo que vai impactar o que está lá fora. Que não adianta a gente olhar lá para fora e recriminar o tempo inteiro, que ele está olhando aqui para dentro, está falando assim: olha como eles são. Ele mente, ele xinga, é desonesto. Queremos renovo, queremos conquista. Vamos primeiro olhar para dentro de nós e vamos conquistar, sim. Conquistar aquilo que Deus nos permitiu, irmãos, nos concedeu de uma forma tão maravilhosa e não custou nada a você e a mim, pela sua graça, a sua graça. E ele falou para Paulo: me basta o que eu te dei, irmãos. Você tem espinho na carne, eu também tenho. A graça dele te basta, irmãos. Não olhe para aquilo que te dói, não, que a graça dele te basta. Não olhe aquilo que vem na sua mente, não, que a graça dele te basta, irmãos. Porque nós somos humanos, as coisas vêm, os pensamentos ruins vêm, as tentações chegam, mas a graça dele te basta, irmãos. Pare de andar com suas próprias forças, com seus próprios passos, porque a graça dele te basta, irmãos. Mas não se esqueça daquela frase: adorar em espírito e verdade. Seja verdadeiro contigo, irmãos, mas seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus, porque um dia vamos lá e vamos prestar conta, sim. E Ele vai olhar para mim e para você, e Ele vai olhar: eu lhe dei uma missão, eu te dei várias coisas, eu te dei dons e talentos. Você cavou porque você quis. Eu lhe dei um amor absurdo e maravilhoso. Você não usou porque não quis. Por isso que eu amo o Senhor, porque Ele deu a oportunidade de a gente escolher, a gente caminhar. Nós não somos fantoches na mão dele. E qual é a sua escolha nessa manhã, irmãos? Para aqueles irmãos que estão sedentos de uma água viva, que não conhecem o Senhor, e
quer entregar a sua vida a Deus, eu quero orar por você. Mas não pense quem está do lado, não pense o que fizeram com você, pense quem é Ele, porque a sua graça te basta. E eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Se você não é crente e deseja, como um dia eu decidi minha vida a caminhar com Cristo, você possa decidir nessa manhã e ter esse amor maravilhoso. E você pode vir. O louvor vai estar entoando. Louve a Ele. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os que ele cresça e eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E agora eu vou fazer para a igreja. É tempo de renovo. É tempo de nos desviarmos mais a nossa rota. Aquele irmão agora que ia vir aqui se colocar aos pés do Senhor, e nós vamos começar a orar e querer renovar suas forças. Se você está sentindo sua fé esmorecendo, eu quero que você se quebrante diante do altar do Senhor. Eu quero que você se coloque ao Senhor e caia em lágrimas, que o Espírito Santo de Deus possa mover a sua vida, a tua história, que as barreiras possam cair, porque o diabo não tem vez sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a igreja do Senhor. É tempo de conquista, irmãos, mas é tempo de conserto. É tempo de conserto, irmãos, e olhar para nós. O que nós somos, que essência é essa que sai de nós? O que está faltando? O que está faltando, irmãos? Aquela mulher reconheceu. Aquele povo lá reconheceu também o que eles estavam adorando. Não era nada. Quem nós temos adorado, Senhor? Quem nós temos adorado, irmãos? É nosso trabalho? É nossas finanças? São todas as questões pessoais, nossos sonhos? Quem nós temos buscado primeiramente? Será que aquela frase que eu pedi para você decorar toda manhã, ela repercute na sua vida, na sua história, na sua mente? Adorar em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade. Pois Ele é santo, santo,
santo, santo. Os anjos não param, mas a gente por pouco para de louvar, de cantar, de caminhar, de perdoar. E os anjos, eles não param, pois ele é santo, 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 santo. Precisamos lembrar que a graça dele basta para mim e para você. Precisamos lembrar que não somos nós. Precisamos lembrar que não é nossa força, que não somos nós que vamos fazer as coisas diferentes. É para Ele, por Ele todas as coisas. É tempo dessa igreja conquistar, irmãos. É tempo dessa igreja que as células avançarem, sim, irmão. Mas é tempo de olhar para dentro de nós. A nossa essência precisa ser verdadeira. Em nome de Jesus, o inferno não tem vez sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, sobre as nossas famílias. Para a honra e glória dele, irmão. Que ele cresça e eu diminua, ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o Senhor ilumina o umbral, servo de todos os que ele cresça e eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o Senhor infinita humildade, servo de todos os Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo que Tu és a nossa vida, Senhor Deus. Não somos merecedores, Deus. Eu reconheço isso. Mas pela Tua graça, Pai. Pela Tua graça, Senhor Deus, Você nos concedeu algo, Pai, tão maravilhoso. E desejamos, Senhor Deus, nos apropriar dia após dia, Pai. Reconheça a nossa adoração nessa manhã, Deus. Reconheça nossos louvores, Pai. Senhor Deus, vai adentrando nossos corações, Senhor Deus. Vai tocando naquelas feridas, Senhor Deus. Vai trazendo correção, Pai, naquilo que o Senhor deseja. Vai trazendo um renovo, Pai, assim como Jeremias falou, Pai, na mão do olheiro. Quebra, Deus. Quebra aquilo, Senhor Deus, e refaz de novo, Deus. Mas me faz, Senhor Deus, algo, Pai, tão maravilhoso assim como na vida dos meus irmãos. Para que possamos glorificar o Senhor todos os dias, Pai. Que possamos entender os propósitos, Pai. Que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, adorar o Senhor em espírito e verdade. Adorar o Senhor em espírito e verdade, Pai. E quando Sua palavra traz isso em nossos corações, que nós possamos adorar, Pai, com todo amor. Com todo amor, Deus. Com toda a alma. Com todo o nosso físico, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso conhecimento. Somos nós, Pai. E que possamos reconhecer, Senhor Deus, a nossa fragilidade. Somos fracos, sim, Deus. E precisamos de Ti. Mas precisamos também, Pai, de nossos irmãos, porque aqui é um tempo de comunhão. Aqui é um tempo, Senhor Deus, para glorificar o Seu santo nome. Então, Senhor Deus, jogue por terra toda contenda, Pai. Porque, Senhor Deus, queremos sim conquistar, Pai. Mas para conquistar, Pai, para levar cura. Conquistar, Senhor Deus, para levar, Senhor Deus, Suas boas novas. Conquistar, Pai, para que Seu reino, Pai, possa cada vez mais, Pai, tocar vidas. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cresça, Pai. Cresça, Senhor Deus, sobre nossas vidas, sobre nossa casa, nossas famílias. Que seja um tempo de cura, Pai. Em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, as nossas feridas, Senhor Deus. Para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor Deus, e amém.